على موعد يأتي الصيام بفضله فيا راغبا. Assalamu alaikum. Continuando na série Personalidades, hoje o Olhares Islã fala sobre outra figura fundamental para os muçulmanos, o profeta Jesus. Algumas pessoas se surpreendem ao descobrir que os muçulmanos também acreditam em Jesus, em sua concepção pela Virgem Maria e na mensagem de Alá revelada por ele. Diego Regis Daoud vai nos apresentar um pouco mais sobre essa importância do Messias no Islã. Assalamu alaikum, que a paz esteja com todos. Sim, Jesus é um profeta do Islã. Seu nome aparece 25 vezes no Alcorão Sagrado e a admiração e respeito por ele é algo que une cristãos e muçulmanos. A atual Palestina, na época em que Jesus nasceu, era uma província do Império Romano, governada por Herodes, um rei que comandava um estado sem autonomia. O governo de Herodes coletava impostos abusivos da população, tanto para manter os luxos de sua corte, como também para pagar os altos tributos cobrados pelo imperador romano César Augustus. Essa situação levava à exploração da população, que vivia sob condições de pobreza e descontentamento. Foi nesse povoado, dominado pelo poderoso Império Romano, mas de população seguidora da Torá, que nasceu Jesus. A população, diante de tanta opressão, tinha esperanças de que aparecesse o Messias, ou aquele que, ungido por Alá, prometido por Alá nas revelações anteriores. Devido a este contexto de sofrimento imposto pelo Império Romano, as pessoas passaram a acreditar que esse Messias seria um libertador político, que iria emancipar o povo, reconstruir o Templo de Salomão e estabelecer o reino de Alá. Talvez por isso, muitos não tenham compreendido que o papel do Messias prometido por Alá seria além, e que ele conduziria uma restauração na crença dos judeus, que naquele tempo haviam introduzido muitas inovações na religião, modificando a mensagem trazida pelos profetas, criando hierarquias sacerdotais e idolatrando a figura de rabinos como homens santos. Jesus era esse Messias enviado por Alá, não só para conduzir uma libertação política, como alguns esperavam, mas também para restabelecer a crença em um único Deus, convocar a humanidade para adorar a Deus e estabelecer o cumprimento da lei enviada por Alá aos profetas anteriores. De fato, Jesus cumpre essa importante missão e, além do nome de Messias, também é denominado no Alcorão Sagrado como profeta, mensageiro de Alá, filho de Maria, abençoado e também de servo de Alá. Até aí, as semelhanças entre que os muçulmanos e os cristãos acreditam são evidentes. No entanto, há uma diferença substancial. Ao contrário do que os cristãos construíram ao longo dos séculos após a morte de Jesus, este amado mensageiro de Alá nunca se referiu a si mesmo como filho de Deus, muito menos como Deus. No Alcorão Sagrado, Jesus também é descrito como um profeta que realizava milagres, seguia os passos dos profetas anteriores, ressuscitava os mortos e pregava para todos, sem discriminação, principalmente através do exemplo do seu caráter e de sua boa conduta, da mesma forma que é descrito em algumas passagens dos evangelhos. Um dos mais belos milagres de Jesus, narrado no Alcorão Sagrado, e também em alguns evangelhos que não entraram para o cânone oficial, é o milagre de que Jesus teria moldado pássaros de barro e soprado neles o fôlego da vida, transformando-os assim em pássaros reais. Observe que todos os milagres de Jesus relatados no Alcorão são descritos como realizados com a permissão de Alá, para que todos soubessem que não era Jesus quem realizava esses milagres, mas sim Alá. Jesus possuía vários discípulos e com o tempo ele começou a ficar muito conhecido na região, pois todos queriam ouvi-lo e até serem curados por seus milagres. Essa popularidade despertou o interesse do Império Romano, que começou a temer que Jesus incitasse as pessoas a organizar uma revolta. Dessa forma, os chefes locais, representantes do Império Romano, junto com os líderes religiosos que passaram a sentir seu poder ameaçado pela mensagem pregada por Jesus, planejaram uma emboscada para condená-lo à crucificação. E aqui, uma outra diferença muito importante entre o Islã e o cristianismo. Nós acreditamos que Alá arrebatou Jesus
e impediu que ele fosse crucificado, como o Alcorão Sagrado afirma. E aqueles que discordam quanto a isso estão na dúvida, pois não possuem conhecimento algum e apenas fazem conjecturas. Porém, o fato é que não o mataram, outros sim, Allah elevou até ele. Alguns acreditam que não houve uma crucificação verdadeira e outros ainda acreditam que outra pessoa foi crucificada pelos romanos no lugar de Jesus. O fato é que a crucificação dele nunca existiu. Mas, então, para onde foi e onde está Jesus agora? O Islã acredita que Jesus está vivo nos céus e que ele voltará à terra antes do fim dos tempos para restaurar a mensagem que vem sendo corrompida pela humanidade desde a última revelação de Allah ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele. Só após sua volta, Jesus vai finalmente morrer na terra e ser sepultado. Porém, antes da volta de Jesus, aparecerá uma outra figura, o falso Messias, um homem que proclamará ser enviado por Allah e enganará muitas pessoas com suas mentiras. Mas os verdadeiros crentes reconhecerão sua falsidade e estarão salvos dele.